Fala Corban, seja bem-vinda a mais um episódio de podcast. Eu me chamo Paloma Oliver e hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial. A nossa entrevistada de hoje é formada em administração, é pós-graduada em Business Bank, Fintech e Inovação. Atualmente ela é superintendente na Leve Negócios e é uma das maiores autoridades, gente. Todo mundo conhece bem, em crédito consignado no Brasil e atua no mercado há mais de 17 anos. Com toda essa biografia, tenho certeza que você já identificou quem é. Lívia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Já é de casa, Lívia, gente. Muito obrigada por comparecer mais uma vez conosco. Eu que agradeço com essa apresentação toda, nem tem palavras, né? Gratidão. Eu falo que eu tenho que acrescentar aí nessa biografia e especialista e apaixonada pelo mercado e principalmente por convênios. Com Né? certeza. Eu amo, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Quero agradecer o convite, dizer que eu sou apaixonada também com o trabalho que vocês têm feito de marketing do Fala Corban. Obrigado. Assisto todos os podcasts. Para vocês que ainda não tiveram oportunidade de assistir, assistam que vale a pena, Com assim toda como esse certeza. hoje. Vai ser um conteúdo incrível, né? Sem sobra de dúvida, galera. Principalmente para a gente sair daquele monoproduto, né? Vamos isso aí. falar do que hoje vem aquecendo o mercado e eu acredito que vai aquecer cada vez mais, né, Lívia? Com toda certeza. Bom, para quem não sabe, mas sabendo já, a Lívia começou como vendedora, né? Ela foi proprietária, teve uma operação própria e na época que ela startou isso, chegou a vender a mais de 5 milhões, né, no mercado de crédito consignado. Poucas pessoas conseguiram manter um número desse, fazer um número desse, né, Lívia? E, na verdade, hoje você está como consultora de implantação e recuperação de operações, né, no Corban. E é uma das idealizadoras no perfil, na verdade, gente, é a autoridade total do perfil Gestão Corban, né? Quem não sabe, segue a Lívia lá, tem o @ do Gestão Corban nas redes sociais, no Instagram. Nós vamos deixar mais uma vez, mas é só seguir o @ do Gestão Corban, que vocês vão ter todas as aulas, todas as dicas e sempre estar na frente com as informações que a Lívia traz para você, correspondente bancário. Lívia, fala um pouquinho aí para a gente como que está a sua dinâmica hoje dentro do seu trabalho. Falando um pouquinho dessa experiência que eu tive no mercado de consignado, né, que já são 18 anos de mercado, é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de ocupar todas as partes da cadeia, né? O fato de eu ter iniciado nesse mercado como vendedora, como operadora de crédito, me trouxe muito conhecimento para depois eu conseguir ir crescendo, virar gerente de operação, gestora e conseguir ter minha própria operação durante 8 anos, uma operação de destaque. Na época, nós estamos falando aí de uma venda que era mais presencial. Eu peguei a venda digital nos últimos 2, 3 anos de operação. E sempre focada em convênio, sabe? O interessante é que esse volume de venda é um volume de venda que não tinha praticamente participação de INSS. E aí, é claro que com uma estrutura enxuta, um time enxuto, porque quando eu falo de convênios, eu estou falando de ticket médio, de contratos mais altos, tá? E me trouxe um know-how grande e que eu sempre defendo no nosso mercado. E aí tem muito lado das consultorias que eu já dei, cursos, turmas de formação, Sim. o quanto que é interessante você entender que é possível você ter um pequeno Corban, um médio Corban, com uma produção significativa, qualidade e rentabilidade. Muitas vezes a gente tem a falsa sensação que para a gente ter sucesso e chegar num volume de produção como esse numa operação, você só vai conseguir se você tiver um call center grande, enfim. Até tema da minha palestra, de um dos grandes eventos aí do mercado, eu faço um trocadilho que é pequenos Corbans, grandes negócios, tá? Então, hoje, você que está iniciando no mercado ou que já está no mercado, às vezes com uma equipe de 5, 10, 15, a minha operação eu nunca tive mais do que 25 vendedores. Que aí já é uma operação um pouco maior. Ok. Mas eu lembro que nos últimos anos eu tinha chegado num resultado de 15 vendedoras, que eram aquelas vendedoras de alta performance, que faça chuva, faça sol, tem as alterações de mercado que possa existir, mas que sempre entregavam um grande resultado. E às vezes o Corban ele começa a ampliar tanto a equipe com o objetivo de querer chegar num volume, né? Existe algo Sim. místico
o meu primeiro 1 milhão ou os meus primeiros 5 milhões. O E sonho às de vezes, todo correspondente, né? tem gente vendendo 500 mil com uma rentabilidade maior de quem que está vendendo 1 milhão. Então, essa questão de estruturar uma operação é muito mais ir no detalhe, escolher convênios, oportunidades, né? E é possível, sim, hoje, mesmo com todas essas mudanças de mercado, para vocês terem uma ideia, recentemente com essa mudança que teve do INSS, com o teto de taxa de juros, que ocasionou na redução da comissão. E eu falo, pessoal, eu vivi isso há muitos anos atrás. Porque como eu tinha uma operação de convênios e o diferido foi suspenso para convênios, automaticamente a gente passou a viver, sem entrar em detalhes aqui. Quem é do mercado vai entender, quem não entender vai pesquisar e aí é um Vai assunto ter para a uma outra informação, pauta. Mas exatamente. basicamente, já quem vive de convênio já vive com a comissão do à vista, sem antecipação. Sim. Então, você passa a ter que estudar e como que eu faço, que é o que o mercado do INSS está vivendo hoje, né? Eu tenho que, para eu manter a rentabilidade que eu tinha antes, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou diminuir bastante os custos e, às vezes, é necessário dobrar a produção. Sim. E aí, para dobrar a produção, vem a dúvida: eu vou ter que dobrar o meu time, ou eu vou por um caminho de dobrar ferramentas de prospecção, que eu ganho uma capilaridade maior, enfim, toda essa dinâmica e ajuste de operação. E aí, neste momento, as pessoas começaram a olhar convênios de uma outra forma. Porque antes existia uma disparidade de uma comissão do contrato novo do INSS, e hoje a diferença para convênios tornou-se muito menor, esse gap, né? E considerando que o ticket médio do contrato de convênios, ele supera de forma significativa o ticket médio de contrato de INSS, aí que a diferença torna menor ainda. Exatamente. E com isso, vamos falar aí hoje dessas oportunidades. Você tocou num assunto justamente que é o assunto do momento, né? E justamente hoje o nosso tema, o nosso bate-papo com a Lívia, é para falar sobre convênios de Forças Armadas, que aí é referência para quem não conhece a Lívia, né? Ela tem aí todo esse know-how esplêndido dentro da área. E aí, para quem atua, já né, um correspondente, hoje está desesperado falando-se de taxa de 1,91, que foi a nossa nova taxa atual do mercado, é muito comum já ter uma taxa baixa dentro do convênio, Lívia. Passa para a galerinha qual é o diferencial para a galera, como você acabou de deixar bem claro. Ou o cara ele vai precisar, ele vai pensar, pô, eu vou aumentar meu time, pô, mas o mercado não está aquecido, como que eu vou aumentar? Porém, eu preciso investir em ferramenta ou eu vou me adaptar num outro produto. Que hoje a galera tá enxergando outros convênios com outros olhos, né? Exatamente. Precisa enxergar, né, Lívia? E aí passa pra galerinha aqui qual a diferença dentro do convênio, né, do INSS, que a galera já está habituada, com essa taxa mínima, praticamente, do quem vive há muito tempo, né? A gente está falando de taxas de 2 ponto alguma coisa, despencar para 1,91, consequentemente vai mexer na receita e no bolso do cara que produz, porém, dentro de forças, nós já atuamos com taxas basicamente parecidas com isso. E aonde vem o sucesso para quem vai começar a atuar? Onde e por qual caminho ele deve trilhar? Então, vamos lá, pessoal. Explicando um pouquinho mais no detalhe. A taxa do contrato ela vai refletir diretamente no comissionamento daquela operação. Então, quando eu trabalho com uma taxa básica do INSS com teto de 2,14, o banco ele vai ter um spread que vai permitir que ele me remunere com uma condição comercial melhor. Sim. Quando cai para 1,91, se a taxa mãe da economia, que é a Selic, também não estiver uma queda que acompanhe essa diferença, e é claro, Selic ela tem diminuindo, ela está diminuindo, Sim. né? Mas se a gente lembrar o patamar que chegou de forma histórica na pandemia, né? A taxa chegar ao patamar que chegou no ano, a gente nunca tinha visto isso aqui no nosso país. Mas hoje, apesar de ter uma redução, não se compara. Se essa taxa de 91 fosse quando a Selic estava no patamar que estava na pandemia, era outro cenário, né? Exatamente. Os bancos teriam um spread, uma gordura para ter uma condição comercial e bancar essa diferença aí na ponta. E até interessante que quando veio essa notícia da redução de taxas de 1,91,
A primeira conversa que nós tivemos em alguns bancos foi: não vamos mexer na condição comercial. E essa nova taxa está sendo válida a partir de. Hoje é dia 25, né, gente? Hoje é 25. Está sendo válida a partir de hoje. E ontem já começaram os comunicados de redução de comissão. Eu falei, a ilusão não durou nem uma semana. Achamos que teríamos um pouquinho mais, alguns dias. A galera já está transtornada, né? E com o ocorrido desse ano, que aí o que foi. Eu falo que eu vivi no mercado do consignado que eu nunca imaginei viver, que quando houve a redução da taxa de juros que inviabilizou o produto, que não dava para comercializar, porque entre o que o banco tinha que oferecer de teto de taxa na ponta e o spread e a comissão, nós tivemos a suspensão do principal produto do mercado. Ali houve uma grande lição para o nosso mercado. Exato. Que é, da noite para o dia, aquela operação que só vendia INSS e às vezes tinha 10 anos de mercado, 5 anos de mercado, eu falo que a gente tem como aprender na dor ou no amor, né? Exatamente. E aí, de repente, da noite pro dia, as pessoas se viram com o principal produto sem ter como vender. E aí foi uma corrida desesperadora para começar a aprender convênios. E nos mostra que a política no nosso segmento, ela influencia demais. Recuperamos, voltou o produto, só que novamente estão dando uma cutucada nessa relação de taxa. E aí? Isso gera uma insegurança. Então, eu falo que o mercado está gritando nos ouvidos do correspondente. Cuidado, não seja monoproduto. Se você tem um leque de produtos na prateleira, tudo bem que o INSS é o nosso principal convênio, e isso é indiscutível, até pelo número de aposentados e pensionistas, versus o número de servidores municipais, estaduais, federais e militares das Forças Armadas. Mas, se eu posso vender para vários convênios, por que me limitar para vender somente INSS? E aí a gente entra num parâmetro, e aí a gente pode falar um pouquinho mais disso, que é a questão de estruturar. Que aí o grande erro do Corban é: estou assistindo um podcast, Lívia está falando que é importante, Lívia e Paloma estão falando que é importante apostar em multiconvênios. Então, a partir de amanhã, eu vou parar de vender INSS e vou virar tudo para convênios. E tudo requer planejamento. Se você está aqui ouvindo esse podcast, é indiscutível a importância de você conhecer sobre convênios e se programar para vender mais de um tipo de convênios na sua operação. Isso não quer dizer que o momento da sua empresa para fazer isso seja hoje. Porque isso requer até um planejamento financeiro. Exatamente. Né? Porque a pessoa ela vai ter que adquirir algumas ferramentas, ela vai ter que treinar o colaborador, às vezes ela vai ter que contratar, ou às vezes ela vai ter que tirar aquele colaborador que já vende bem INSS, já gera uma rentabilidade, para ele passar por um período de adaptação e começar a vender bem em convênios. Sim. Então, eu costumo falar muito. A pessoa abriu a operação dela de INSS, não foi na primeira semana que ela teve resultado. Provavelmente nem no primeiro mês. Mas o Corban, ele quer começar a vender convênios e ter resultado na primeira semana. Na primeira semana ele não tem resultado, ele volta para o INSS. Aí eu costumo falar assim, vamos refletir. Quando você começou lá atrás vendendo INSS, você teve resultado na primeira semana? É quase que abrir uma operação nova, entre aspas. Você está aprendendo um novo produto, um novo público. Mas, se você ainda não despertou para a importância que isso é vital para a sua operação, seja você um correspondente pequeno, médio, grande ou home office, comece já a ter essa oportunidade que nós trazemos aqui de falar sobre o assunto, de treinamentos e materiais, para começar a entender como funciona e fazer o planejamento para iniciar esse tipo de operação. Obrigada. Lívia, aproveitando, já deu aula aqui, vamos dizer que algumas perguntas, né, que o correspondente tem aí na ponta, a Lívia já matou praticamente todas, mas aí a gente dá uma antecipei? Não, mas a gente volta no detalhe. Na verdade, para você que vai iniciar, tá virando a chave no momento no mercado, qual a diferença, né? Nós sabemos em trabalhar o convênio de Forças Armadas, os demais para o INSS, onde existe a diferença? Tecnicamente falando, para quem vai ter que treinar um colaborador, qual é o diferencial desse convênio? Vamos dividir aqui em duas partes. Existe aquilo que é um aprendizado técnico, que são as regras operacionais do convênio. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Existe aquilo de formar o meu time de vendas, que vai estar ali em contato com esse público. E aí eu estou mudando de persona. Uhum. Não dá para falar que o aposentado e pensionista que ganha um salário mínimo,
eu vou ter o mesmo tato, o mesmo nível de conversa do que um militar, Servidor. um servidor concursado, que ocupa talvez um cargo de patente alta, é outro Exatamente. tipo de público. Mas a gente precisa desconstruir o conceito que existe um medo de como que eu vou falar com essa pessoa. Essa pessoa não vai vir com nenhuma conversa ou pergunta mega master de economia. Ah, Não, as pessoas têm essa né? ideia, né? Agora, podem surgir algumas perguntas, por exemplo, alguns questionamentos sobre uma Taxa. taxa. Ah, qual que é a minha taxa mensal? Qual que é a minha taxa anual? Essa é a taxa final? Porque às vezes o que a gente passa é a taxa ao mês. Mas aí Exato. com os encargos IOF, a taxa final é outra. Como que eu faço em caso de amortização? Eu tenho direito de amortizar parcial? Eu posso liquidar totalmente o contrato em qualquer momento? Se eu optar por fazer isso, como que funciona? Como que é o desconto? Você pode fazer uma simulação de liquidação antecipada? Sim. Podem surgir esses tipos de questionamento, e aí pense bem, eu sou um especialista de crédito que estou tentando vender, geralmente um contrato de ticket de muito maior do que o INSS. A pessoa que está ali adquirindo um crédito de 50 mil, ou 70 mil, 80 mil, ou em caso de portabilidades, são saldos às vezes superiores a 100 mil, ele nem vai tomar essa decisão na mesma rapidez que quando eu estou vendendo um contrato novo com uma margem menor para um aposentado e pensionista, ele vai querer mais tempo para pensar. Ele é uma pessoa mais bem orientada, uma pessoa mais antenada à internet, à era da informação do Google, que você entra num Google, você pesquisa sobre contratação de crédito Sim. consignado, quais os cuidados que você deve ter, que você se preocupa em olhar uma pontuação, em ver se aquela instituição está posicionada numa rede social, no Instagram, no próprio Google, e Sim. se tem pontuação, se tem comentários. Então, é um outro tipo de público. Mas a gente não tem que ter medo de falar com essas pessoas. A gente tem que treinar e deixar o nosso time muito bem preparado. Porque até aquele vendedor que está negociando um contrato de 50 mil, vem uma primeira pergunta, ele gagueja, coloca no mute e volta, coloca É, no mute e volta, porque está acostumado com o ticket baixo do vai INSS, gerar né? uma descredibilidade. Então é só questão, primeiro, dois focos. Treinar as regras operacionais, porque são diferentes, né? Eu tô falando aí de portal, a gente vai entrar aí mais um detalhe. Sim. E treinar a questão de quais são as possíveis perguntas que esse público pode me trazer. E aí, um material sempre muito poderoso que a gente tem que ter com o nosso time de vendas é as principais perguntas e as respostas, e as principais objeções e as melhores respostas. Sim. Isso serve tanto para INSS quanto para servidores militares ou municipais, estaduais e federais, que vai ter aí um conteúdo um pouquinho diferente, né? Exatamente. Mas não é um bicho de 7 cabeças, galera. Jamais. E aí, a pergunta, né, do correspondente, vivendo esse cenário hoje, deve falar: "Pô, mas qual a vantagem hoje eu vou ter de virar a chave da minha operação, sabendo que eu acredito que a maior resistência hoje, Lívia, do correspondente, é justamente saber que brasileiro gosta de sofrer às vezes, né. Mesmo sabendo que tá com toda essa dificuldade de taxa, de INSS, blá-blá-blá, blá-blá-blá, mas o correspondente tem na mente que, aposentados e pensionistas nasce todos os dias dentro do convênio INSS. Servidores militares, um exemplo, vamos falar dos militares aqui, que é o Ok. foco. Nós sabemos que são concursos o tempo todo, né? Por exemplo, o Exército a gente sabe que abrange muito, porém tem aquele lance dos quem são, eu vou poder vender para contratados, para o cara que ele ainda não é, como é que fala, efetivado. Então, qual hoje é a vantagem, né, mesmo sabendo que não nasce todos os dias servidores, né, de forças, vender para esse público? É muito interessante isso. Fazendo uma correlação com o INSS, para a gente ter uma noção, existe uma fila hoje de 1,7 milhão de pessoas aguardando por uma aposentadoria ou por uma pensão. Cerca de 35% das aposentadorias e pensões que são dadas entradas hoje é feito de forma automática. E aí, devido à inconsistência de dados, ela entra por uma fila manual, e dessa fila manual que eu estou Sim. falando, de 1,7,
que também em alguns casos tem que passar por perícia médica e Exato. etc, E tá bem né? difícil, né, nos últimos Muito tempos, difícil. né, Lívia? Vamos combinar. Inclusive, tem aí uma campanha nova, eu falo que o Brasil é ótimo, né? Que é uma campanha que eles vão bonificar até em R$ 10.000 os servidores que ajudarem a acelerar essa fila. O que tem um bom intencionamento, que é querer zerar essa fila, Sim. né? O Ministério lá da Previdência. Mas é claro que quando eu falo de convênios, eu não vou ter uma fila de novos concedidos, vamos dizer assim, de mais de 1 milhão. Né? Por exemplo, Forças Armadas, trazendo alguns dados aqui, números, eu estou falando de Forças Armadas como um todo, e aí eu entro 3 convênios, Sim. que é Exército, Marinha e Aeronáutica, de 500 mil servidores, ok? Quando eu entro em Exército, em torno de 270 mil servidores, entre ativos e aposentados, pensionistas, e a Aeronáutica, em específico, em torno de 110 mil servidores nível Brasil, entre ativos também e aposentados e pensionistas. Só que, o que eu acho mais interessante, quantos correspondentes você que já é da área, ou você que não é especificamente da área lá que está vendendo, mas que está aqui no Fala Corban, que conhece, mas você também tem uma grande história já no mercado de crédito consignado. Fui vendedora, gerenciei muita promotora, a gente tem que saber, né? Quantos correspondentes você fala, caramba, conheço X operações que são especialistas em aeronáutica, que são especialistas em exército? Quantos? Olha, Lívia, com quase 15 anos de bagagem aí, é muito pouco. Muito pouco. Eu vou falar, Muito eu pouco. como executiva não de uma chega. das maiores promotoras do Brasil, né? E que temos Exato. inúmeros, milhares e milhares de parceiros cadastrados. Gente, a concorrência É mínima. é mínima. Baseado no INSS, quando você liga hoje para um cliente do INSS, às vezes é a 15ª ligação do dia, às 11 horas da manhã. Minha mãe é aposentada, Paloma. Minha mãe é Eu pensionista. tenho dó da sei minha como mãe. que é. Eu tenho, porque é ligação o dia inteiro. Minha mãe tomou uma birra de celular e o pior, que eu tive o erro de colocar no meu plano familiar. Meu Então o Deus. povo acha que agora eu sou aposentada também, porque tá tudo lá. Meu Deus. Eu recebo ligação o dia inteiro. É Inteiro. triste, né? Então, a minha mãe fala assim, Lívia, a gente troca muita ideia, eu gosto muito de analisar o comportamento. Minha mãe é uma aposentada, Sim. então eu gosto de analisar o comportamento. E assim, hoje eu moro em Franca, né, pela Leve, minha mãe Sim. mora lá em BH, Minas. E quando eu vou visitá-la, eu falo, mãe. Ela fala, filha, por isso que o celular tá dando silencioso. Porque Quando eu brigo você muito com tenta ela, porque falar, ela nunca me consegue. atende. Ela fala, filho, o celular tá longe, eu já penso que é alguém me ligando para oferecer crédito. E não pense que minha mãe não é público-alvo, tá? Eu que falo que tem um radar no benefício dela. Porque o aposentado pensionista, eles gostam, né, gente? Gostam. Gostam de fazer um Mas, empréstimozinho. mas voltando nisso, então, muitas vezes, quando a gente está falando com um aposentado pensionista, um novo entrante, ou até aquele que já é tomador, um não tomador, ou intermediário, gente querendo ofertar esse crédito para ele é uma demanda gigantesca. Gigantesca. Tanto ligação, SMS, WhatsApp, tudo, tudo. Quando eu falo de um militar, eles não têm essa chuva de oferta de pessoas querendo, de forma ativa, Sim. conceder o crédito. Porque nós, correspondentes bancários, nós somos geradores de demanda de crédito consignado. Quando a pessoa, ela, por si só, entende que ela tem a necessidade de contratar um crédito consignado, que ela está precisando, seja para realizar um sonho, investimento ou por questões financeiras, quando a decisão vem dela, geralmente esse cliente, de forma ativa, ele busca o quê? Redes bancárias. Ou o próprio banco, que é a fonte pagadora dele, ou uma agência que está perto da casa dele. Por iniciativa própria, ele pensa, eu vou no banco. Qual que é o papel do correspondente bancário? Muitas vezes é despertar o interesse e comunicar àquela pessoa da linha de crédito que ela tem liberada, das possibilidades que ela pode fazer com aquele dinheiro. Como nós representamos um leque de banco, a gente é quase um decolar do crédito, porque eu consigo ver qual banco que está com a melhor condição. Se o cliente vai na agência, ele só tem a taxa daquela agência. Exato. Então, diante disso, o militar, servidor público, pessoal, é um número bem menor de clientes, sim, mas a concorrência é muito menor. E o mais interessante disso tudo, são geralmente clientes muito mais fiéis. O cliente do INSS é tão interessante, né, quando vem o aumento salarial,
Eu acho que todo mundo que liga, eles assinam o contrato. Eu acho que eles pensam assim, o que pagar primeiro é isso. Talvez até pelo discernimento do compromisso, eu sei que eu assinei um contrato digital, eu já tô com um compromisso com uma pessoa, eu já fiz, e até pelo entendimento de que a margem é uma só, porque tem hora que eu acho que o aposentado pensionista fala assim, será que se eu assinar 10 contratos, pelo menos caem uns 3? Exatamente. Mas eles são muito fiéis, e se você der um atendimento diferenciado, se você tiver agilidade na ponta, se você atender esse funcionário público com presteza, efetividade, passar segurança, ele torna-se o seu cliente e quando ele pensar em crédito de novo, ele vai te acionar, ele vai te procurar. Ele é muito mais fiel ao atendimento. Então, com isso, você vai formando uma carteira de clientes que muitas vezes você começa a entrar num looping que inicia um mês. Os próprios clientes estão te procurando, eles te indicam para outras pessoas. Exatamente. Então, isso é muito legal. E tem outra coisa que eu já vou dar uma dica para vocês. Se você atende muito bem o seu cliente, o mercado começa a trabalhar para você. O que é isso? Você atendeu a Paloma, que é uma pensionista do Exército. Você deu um show de atendimento. Paloma contratou o crédito com você. Passou uns 3, 4 meses. Você não está mantendo contato com a Paloma, tá? Que é um erro seu. Porque uma vez que o cliente foi atendido por você, você tem que manter contato com esse cliente. Dentro de um CRM que você vai fazer todo esse planejamento de contato. Porque o que gera venda é relacionamento. Como que você vai gerar relacionamento se você não se mantiver em contato com o seu cliente? Mas isso também é uma outra pauta. Voltando ao ponto principal, Paloma, depois de 4 meses, recebe a ligação da Maria Crédito. Paloma, você tá com uma margem nova aqui, porque teve um aumento para pensionistas de militar. O que a Paloma vai fazer? Ela vai ligar lá para a Lívia. Lívia, olha que legal. Gente, juro para vocês. Lívia, me ligaram aqui que eu tive um aumento de uma margem aí. Olha para mim se tem crédito liberado. Eles são muito mais fiéis. Com toda certeza. Quando eu deixei de ser vendedora e eu sempre vendi para convênios, gente, durante anos e anos e anos, eu nunca mudei meu celular. Os meus clientes todos me procuravam e eu direcionava para as vendedoras, que eu deixei de ser vendedor e direcionava. É impressionante, tá? Esse é um grande tesouro para quem trabalha com convênios. Então, público menor? Sim. Público menor, concorrência menor. Exatamente. E um público mais fiel. Com toda certeza. Isso compensa. Muito. E até aproveitando o gancho que você deixou aqui bem claro, diferente do público do INSS, como você disse, o cara sai mandando, fazendo a aceitação, né, o tempo todo ali, quando teve um aumentinho, pum, o cara sai disparando link para tudo quanto é lugar. Diferente do público de forças, existe todo um processo de averbação que nós vamos entrar agora aqui nesse contexto. Então, esse negócio de roubou a minha margem, nossa, quantas vezes a gente escutou isso, né, Libia? Fulano de tal roubou a minha margem. E o legal, eu acredito, eu vou falar como vendedora, como correspondente, porque é o meu papel aqui, falar pelo Corban, né? Nós falamos por eles, né, Lívia? Justamente, a dúvida é, mas antigamente eu não tinha banco para competir, que é o que você deixou bem claro aqui. Esse público faz diretamente na fonte pagadora, que nós já sabemos quais são os bancos de rede. Sim. Só que hoje o mercado abriu. E você, correspondente, pode sim atuar com aquele banco que tem uma taxa bem também acessível, né, Lívia? Atrativa. E o melhor, não tem esse negócio de, perdi a margem para o banco X porque digitou, averbou. Não, cara. Existe todo um mecanismo, né, por trás disso, Lívia. E eu gostaria que você deixasse aqui como que funciona, né, essa averbação de contrato, tanto do Exército quanto da aeronáutica, como que é o procedimento após uma venda, o que esse servidor público tem que atuar para engrenar lá na esteira do banco. Show. Primeiro, é importante ressaltar que esse servidor, esse militar, ele tem conhecimento de portal, ele tem usuário e senha. Porque quando a gente fala do INSS, geralmente alguém criou o portal do INSS e o aposentado pensionista nunca sabe. Não, o militar ele tem acesso ao portal dele.
E ele conhece sobre o processo. Falando especificamente de aeronáutica, ele vai conhecer qual é o portal que ele gera o contra-cheque, que é o CPEX. Ele vai conhecer que, para ele fazer o processo de contratação de crédito consignado, ele vai olhar a margem dele no WebConsig. Sim. Ele sabe que ele tem que entrar lá e gerar uma senha de autorização. A instituição financeira só consegue averbar o contrato se ele gerar uma senha de autorização e fornecer esse código para essa instituição. Que aí sim, ela vai conseguir averbar. Então, quando você está fazendo a digitação da proposta, o servidor ele já te informa essa senha de averbação, senha de autorização também conhecida, que você vai ter que inserir essa informação no ato da digitação. Em alguns bancos, você vai ter o campo específico para inserir essa autorização. Outros, raramente, se não tiver um campo específico, você vai colocar na observação. Sim. O portal do Exército, nós temos 2, tá? Ele vai gerar lá o contra-cheque dele no CPEX, mas aonde ele gera a senha de autorização, aonde que ele consulta a margem dele, aonde ele solicita boletos em caso de compra de dívida, ou até solicita o saldo devedor para liquidação aproximada, para ele ter uma noção em caso de portabilidade, é o WebConsig. E ele tem acesso a esse portal. Ele sabe o usuário, senha, ele domina como que é o processo. Eu não vou ter que explicar para ele tudo isso e ele vai ficar assim, como assim? Como eu faço? Como? Ah, não sei, nunca fiz. Mesmo que ele nunca tenha tomado um crédito na vida, ele é uma pessoa muito bem orientada e com poucas dicas, ou em alguns casos você gera uma relação de tanta confiança com esse servidor que ele fala, olha, eu vou te passar meu acesso, você pode fazer para mim? E depois a gente até orienta, fala, olha, posso até fazer, mas aí assim que eu fizer, te mando o print, você altera essa senha. Né? Então, assim, existe isso. O servidor se sente à vontade, gera confiança. Isso é padrão do mercado. E no caso da aeronáutica, é a AirConsig também, que é um portal no qual ele também tem que gerar uma senha de autorização. Então, se você vender tanto para um militar da aeronáutica ou para um militar do exército, só vai conseguir averbar esse contrato dentro do banco se esse militar te fornecer uma senha de autorização. Exatamente, que é a atuação dele dentro do Isso. processo, né, das etapas, né, da averbação. Ele vai passar um código de autorização e aí ele te dá. E você deixou bem claro, né? É diferente, é muito diferente, porém as pessoas acham que é um bicho de cabeça e é ao contrário. Simples, gente. Porque diferente de um aposentado que tem uma dificuldade com o sistema, com tecnologia, esses clientes não, né? Às vezes eu sinto assim que, como você disse, não vai ser tirar pedido, porque muitos são ativos, né, Lívia? Ainda tem o lance de estar atuando no mercado. Eu não consigo já de imediato um contato com ele, mas hoje existe várias ferramentas para você iniciar o seu processo com o seu cliente e você não vai se arrepender quando conseguir falar com ele para uma negociação, né, Lívia? E aí, a gente entra num ponto, Paloma, que é interessante, o seguinte. Vou te fazer uma pergunta. O seu poder de decisão de compra de algo, uma roupa que custa R$ 500 ou um conjunto, um vestido que custa R$ 1.000, você toma essa decisão de compra com a mesma rapidez que você tomaria para comprar um carro eu ia falar ticket médio 50 mil, mas hoje em dia acho que nem existe carro nesse preço no Brasil, né, Popular gente? tá de 70 para cima, né? Mas, enfim, é o mesmo time de De decisão? forma alguma. E a gente tem que preparar o mindset da nossa equipe de vendas para isso. Porque aquele vendedor que está acostumado a vender NSS, nem que seja contrato de R$ 1.000, 1.500, geralmente ele sai lá Sim. do dia dele fazendo uma venda. E às vezes o vendedor que trabalha com convênios, pode ser que ele fique 3, 4, 5 dias sem nenhuma venda. Mas Muito que ele comum. está com várias negociações em andamento. Várias. E aí quando ele fecha um contrato, equivale a muito O mês mais do que se ele todo. tivesse fechado. Do INSS. Então, quando eu tô falando, por exemplo, de uma meta de quem vende convênios, é muito diferente, Sim. tanto em número de contratos quanto em valor de produção. Então, o valor de produção da meta de um vendedor que vende convênios vai ser muito maior do que de um INSS. E às vezes ele vai conseguir bater essa meta com um número muito menor de clientes. Então, a gente tem que trabalhar até a ansiedade do vendedor, dele entender e não desistir. Quantas vezes eu tenho no meu Instagram, lá no Gestão de Corban, em algum dos destaques, na época, eu mostrando um exemplo de uma vendedora, de uma empresa que eu fui dar consultoria. Ela manteve sucessivos contatos com o cliente durante 6 meses.
Primeiro, vamos deixar claro aqui. Eu só desisto de considerar que é um potencial um cliente, um prospect, depois que eu tenho 8 tentativas de venda no decorrer de um período de 1 ano e sucessivas negativas, eu falo, não, realmente, agora eu vou tirar esse cliente da minha base. E aí é um caso no que ela mantinha contato com o cliente, ele tinha margem para fazer um contrato alto, se eu não me engano, acho que era 60 mil. Chegou uma hora que ele nem respondia ela mesmo no WhatsApp, mas ela mandava mensagem para ele para desejar um bom feriado, para perguntar da família. Muitas vezes ele não respondia. Inclusive, terminando aqui, depois eu vou procurar isso e vou te marcar no stories disso, desse case. E aí, olha que interessante. Passou, sei lá, quantos meses, 5, 6 meses. Ele chamou ela e falou, Carol, agora eu tô precisando daquele crédito que você me falou. Olha aí. Então, é outro tipo de público, é outro tipo de negociação, sabe? E aí, o que também as pessoas pecam muito é porque fica muito difícil você criar essa dinâmica, esse fluxo de contatos constantes com esse cliente em potencial, se eu não tiver, por exemplo, um CRM que me ajude em agendamentos, que me ajude a eu lembrar de tá na vez de eu ligar para fulano, tá na vez de eu mandar uma mensagem para ciclano e etc. Porque existe uma diferença muito grande em ser televendedor e telemarketing. Telemarketing não funciona para convênios. O que seria o telemarketing? É a venda da linha telefônica. Você, que deve receber inúmeras ligações de operadoras de telefone, você já recebeu do mesmo operador? Não. Cada vez que a gente liga para te vender um plano da Vivo, da Claro, cada vez é uma pessoa diferente. Eles não geram relacionamento. Exato. Quando eu estou falando de televendas, que é a venda pelo telefone, no caso de convênios, você precisa gerar relacionamento para gerar confiança, tá? Então, você vai ter que fazer sucessivos contatos para esse cliente. E, às vezes, no primeiro mês é não, no segundo não, no terceiro mês é não, no quarto mês é um sim. Às vezes, é muito difícil você ligar para um militar, oferecer 50 mil e ele falar, quero. Agora. Sim. Tem um case muito engraçado, Paulo, uma vendedora minha, chama Viviane. A gente estava fazendo auditoria de ligação, ela ligou para na época era um servidor municipal, e ela tinha um script já, que a gente mais ou menos definia. Sim. E aí ela ofereceu, você tem um valor pré-aprovado, não vou lembrar, mas era um ticket alto, 50 mil. Aí ele fala assim, nossa, eu quero. Aí ela continua assim, então tá, então anota o meu número, porque em caso de imprevisto, caso ocorra alguma eventualidade, você me liga, eu vou te passar meu número. Aí ele repete assim, não, mas eu quero agora. Aí ela fala assim, você quer? Ficou até espantada, né? Já estava acostumada. Robotizado, não. Quando teve o sim, passou despercebido. Porque é muito difícil você ligar para um cliente de cara e fechar de cara. E conseguir falar com um servidor de cara, né? É claro que, assim, existem vários contratos que você fecha num curto espaço de tempo de 1 semana, de você negociar 5 dias. Mas numa ligação de cara, não é fácil. Porque às vezes a pessoa se interessa, ela fala, eu vou fazer uma pesquisa no mercado. Exato. Eu vou conversar com meu marido ou com a minha esposa. Eu vou fazer uns cálculos dessa parcela. Entende? Então, tudo isso a gente tem que treinar esse time. Bacana. Vamos aproveitar para falar sobre o melhor CRM do mercado, um dos nossos patrocinadores, Sistema Vanguard, melhor CRM, que inclusive atua hoje com Exército e Aeronáutica. Bom, você que vai iniciar a sua operação, que quer mudar, sair desse monoproduto, chama a galerinha, o pessoal do comercial vai te atender na ponta, sistema humanizado e explicar para você quais as ferramentas que hoje existem dentro do nosso CRM queridinho do Brasil, Sistema Vanguard, melhor suporte. Aqui, a descrição vai aqui, chame uma galerinha lá que vai te atender na ponta. Falando disso, aproveitando também, além do nosso patrocinador Vanguard, Maximize Promotora, que hoje atua no mercado também, com mais de 15 anos aí de expertise para trazer para você as melhores receitas de mercado, com condições especiais, competitivas, com todas as outras que já atua. O melhor de tudo é gerentes comerciais na ponta para te atender e suporte 100% humanizado também, Maximize Promotora. Bom, a Lívia hoje deu show aqui pra gente, tá? Seguindo aqui tudo que nós aqui, a equipe,
tenta fazer para deixar aqui redondinho e trazer a pergunta que você que está nos ouvindo, assistindo, tenho certeza que tem. Aproveitando que nós falamos aqui do nosso queridinho do mercado, Sistema Vanguard, a Lívia, gente, fez um guia exclusivo de Forças Armadas. Para você que ainda não tem CRM Vanguard, você só vai encontrar lá. Fala um pouquinho para gente, Lívia, como que tá esse guia? Pessoal, nós gravamos e é exatamente para mostrar como é muito mais simples do que vocês possam imaginar, tá? Nesse tutorial eu explico as questões de regras operacionais, qual que é o portal de averbação, explico questão de contra-cheque, algumas regras do público-alvo, que é uma dúvida muito constante, público temporário, efetivo, o ativo, enfim. Numa aula super dinâmica, super objetiva, e em cima dessa aula o time do Vanguard fez um material assim fantástico, que vai ter um e-book, vai ter um guia, que automaticamente vocês precisam ter acesso a esse conteúdo para começar a operar esse convênio e vão entender que é muito mais simples que vocês possam imaginar. Bacana. E aproveitando que nós estamos falando de CRM, você acha que hoje os CRMs estão preparados para atuar com esse público, Lívia? Na sua opinião, como que tá? Vamos lá. Uma das grandes dúvidas quando a pessoa começa a trabalhar com esses convênios é aonde que eu posso ter um CRM para realizar campanhas para o meu time de vendas? E não é fácil encontrar CRM no mercado que tenha esses convênios na ponta, tá? Então aí é um grande diferencial do Vanguard que ele traz as campanhas de exército, ele traz as campanhas de aeronáutica e é fundamental, né? Sem esse CRM que vai te direcionar para esse público, automaticamente, primeiro passo, como que nós vamos trabalhar esses clientes, tá? Então, é um grande diferencial que nós temos aí na ponta, através do Vanguard. E aí, se sua dúvida era por onde começar, já te falo a resposta. Adquirindo um CRM que tenha esses convênios. Sobre isso. Então, para você que vai iniciar o seu trabalho exclusivo com forças, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ter acesso exclusivo com toda essa aula da Lívia e aqui na descrição, não perca essa oportunidade. Lívia, quais são os 3 pilares que você dá aqui de dica de ouro para quem quer iniciar, pretende apostar no convênio de forças? Vamos lá. Primeiro, treine o seu time, ou você, tá? Que trabalha aí home office, sobre as regras operacionais. Você precisa entender do convênio. Você precisa entender qual é o portal, como que orienta o militar, apesar que muitos já vão saber do processo, a gerar uma senha de autorização, a questão do contra-cheque. Então, regras operacionais, domine. Técnicas de vendas voltada para esse público. Então, prepare um material das principais perguntas que podem surgir, melhores respostas, principais objeções, enfim, tenha esse material, porque quanto mais você estudar, de forma mais dinâmica você vai responder, como se fosse algo realmente que você domina e tem que ser assim. E tenha um CRM que te ajude com esses clientes, com essas campanhas, que vai te direcionar para esse trabalho. Maravilha. Bom, a Lívia deixou várias dicas aqui, né, para vocês. E falamos de cenário de mercado, a Lívia já iniciou falando do cenário do momento. Então, acompanhem também no Gestão Corban, ela tá o tempo todo falando do mercado. E o Fala Corban também, tá, galera? Lívia, você tá com algum projeto exclusivo pessoal que você quer apresentar no spoilerzinho aqui? Como é que tá a dinâmica hoje desse mercado? Bom, projeto pessoal, hoje a Lívia ela tá 100% integrada na Leve Promotora. Então até assim, consultorias eu recebo muitos pedidos. Hoje eu não tenho agenda assim para conseguir administrar esses pedidos, mas me sigam na Gestão de Corban, porque lá realmente eu passo muito conteúdo ali que você que segue vai conseguir já pegar dicas que vai fazer toda a diferença na sua operação, tá? Com certeza. Questão de spoiler. Bom, hoje é dia 25 de agosto, hoje entra a nova taxa, que não é o spoiler, todo mundo está sabendo disso. Provavelmente os bancos vão realmente rever a condição comercial. Então, se você ainda tem dúvidas, se é necessário você começar a ampliar o leque de produtos da sua operação, eu acho que 2023 ele veio realmente
para dar uns tapas na cara do correspondente que tem anos que às vezes está nesse mercado e ainda não Na tomou essa zona de atitude. conforto. Mas planeje, tá? Planeje, porque requer planejamento, Sim. né? Entre vou direcionar quanto dos meus vendedores para começar a produzir outros convênios, ou eu trabalho sozinha, você vai direcionar parte do seu tempo para começar a prospectar outros convênios, entendendo que vai ter um tempo de maturação dessa operação, de você começar a fechar os primeiros contratos, então você também tem que ter um planejamento financeiro para isso, enfim, palavra, plano de ação, mas que é não é para amanhã, não, é para ontem, né? É Claro verdade. que com sabedoria de como você vai. Quando eu brinco assim para ontem, é necessário você começar a planejar, nem que você entenda que daqui 2 meses você vai poder, devido a questões financeiras, enfim, apostar nesse novo formato de ser multiconvênios. Mas é um assunto que não dá para ignorar mais se você quer continuar nesse mercado. Verdade. E aproveitando para você que ainda não está seguindo a Lívia Alvim, galera, a Lívia, além de todo o conteúdo que ela deixa dentro da página do Gestão Corban, ela tem lives, galera. Eu assisto todas, tá? Então, para você que às vezes não tem uma informação, tem uma dúvida, começa a acompanhar essa mulher aqui, que nas lives dela ela vai esclarecer muita dúvida para você. Beleza? Lívia, muito prazer mais uma vez tê-la aqui Imagina. conosco. É aula. Lívia, essa caneca nova, a Lívia, gente, a Lívia iniciou, tá? Se vocês acompanhar o Fala Corban, são dos primeiros podcasts, tá? Você não tem esse bonezinho Não novo. tenho. A caneca nova tá dentro da caixinha. Olha só, bom? gente. Ó. E eu sou amante de sol, tá? Olha Adoro aí. um sol. Adoro. Então já E o tem mais aqui engraçado é que eu tomo sol, meu rosto fica de uma cor e o E o resto do corpo do corpo, porque eu outro. passo protetor só no rosto. bonezinho, quando fizer lá a sua caminhada do dia com bonezinho, É essa tomando mesma sol. caneca É a que eu mesma já amei, caneca, né? é a mesma. Não vou nem abrir a minha nova, caixinha, hein? mas olha só, gente, um bom podcast exige um bom café. E já tomei um café aqui, fui recebida igual celebridade nesse local, com pão de queijo, sou mineira, né? Então, Exatamente. lindo, É lindo. celebridade, né? Autoridade exclusiva aí do mundo de correspondente. Obrigada, Paloma, obrigada. Lívia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui na nossa cadeira, falando o que o correspondente precisa ouvir e deixar bem claro aqui que todo o conteúdo que você escuta ou que você assiste no Fala Corban é justamente para sair da zona de conforto, acompanhar, não temer o mercado, né, Lívia? Nós que somos de lá de trás, cansamos de ver cenários que o pessoal fala, meu Deus, acabou, não quero mais, galera. Isso é só fôlego que você tem que acompanhar e continuar, ser resiliente e justamente que nós falamos o tempo todo, sai do monoproduto. Você tem um leque de opções aí para você atuar no mercado e como a Lívia deixou bem claro, é mais fácil remar contra a maré, onde não tem tanta concorrência, se especializar para ter sucesso. É isso aí. Muito obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, vocês que estão aí conosco até o final. E até o próximo, né? Já estou aqui ó, pensando no próximo assunto que a gente vai trazer aí de conteúdo para a turminha. Maravilha. Seguem a Lívia, @Gestão Corban. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, segue a descrição aqui, @Fala Corban. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau.